E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Grafite na Prática. Meu nome é Igor, mais conhecido no meio artístico como Tenchu. Eu vou estar com vocês passando um pouco do universo do grafite. Vocês estão preparados? Vem com a gente embarcar nessa jornada. Então pessoal, para a gente começar a entender todo o universo do grafite, vamos começar pelo nome, grafite. Grafite se escreve G-R-A-F-F-I-T-I, beleza? Esse nome vem do italiano grafia, que significa forma de escrita. Esse nome começou a ser dado para essa manifestação que hoje a gente dá o nome de grafite a partir da década de 1960, beleza? Mais ou menos 1968, quando na Itália tinham muitos movimentos de manifestações onde os artistas usavam carvão, caneta ou outro tipo de ferramenta, inclusive o spray, para se manifestar de forma radical contra o governo, contra alguma coisa que menosprezava essa minoria. It has been an astonishing day. Hour after hour, all through today, thousands and thousands of Westgermans have come to the wall to see for themselves. O grafite, como nós conhecemos, teve sua origem em Nova York, Estados Unidos, na década de 70. Alguns estudos relatam fatos que aconteceram na Filadélfia, mas a maioria deles foi no Brooklyn e Bronx, dois bairros pobres de Nova York. Essa ascensão do grafite veio junto com o início da cultura hip hop e seus 4 elementos, o break, o grafite, o MC e o DJ. Essa relação do grafite com esses outros elementos da cultura hip hop sempre foi dado pelo fato de vários artistas que praticavam algum dos elementos da cultura hip hop, seja um DJ, seja um MC, seja um b-boy, também praticavam o grafite. Calm, close to the edge. Trying not to lose my head. It's like a jungle sometimes, it makes me wonder how I keep from going under. It's like a jungle sometimes, it makes me wonder how I keep... The Grand Wizard, that's all we call him, the Grand Wizard. Na década de 70 em Nova York, principalmente em bairros pobres como o Brooklyn e o Bronx, era muito frequente a briga entre gangues. Essas gangues usavam do grafite como marcação de território. Os integrantes das gangues assinavam em muros, becos e vielas sempre o seu nome e o nome da sua rua. Nos Estados Unidos é muito comum o nome da rua vir com um número. Por exemplo, Igor 123 seria o nome da minha rua. Isso facilitava muito para os integrantes de gangues saber quem era de cada gangue e de onde que era aquela gangue, pela marcação no nome da rua. Assim, a arte do grafite foi ganhando cada vez mais espaço e sendo cada vez mais multiplicada em Nova York. After Taki was everywhere, there was an explosion of taggers. We were just having fun. You know, cops chasing. You know, it was a cat and mouse type thing. If
started out as fun. It was an escape route. We wanted to be known. The more we got into it, the more publicity we kept getting. They write their name around so they could be known, and it don't make no kind of sense. I do not recall any of them calling themselves. As brigas entre gangues não cessavam, pelo contrário, elas só aumentavam e ficavam cada vez mais críticas. Os integrantes dessas gangues cada vez mais envolvidos com problemas sérios como homicídios e tentativas de homicídio. Para terminar toda essa briga, foi necessário que um artista chamado Phase 2 criasse o segundo estilo de grafite, o Throw Up. Com o Throw Up, ele fez um trabalho maior, mais encorpado, com mais cores, que fez com que todos os integrantes de gangues convertessem aquela disputa que era muito voltada para a briga de gangue e totalmente para o grafite, para os estudos e começar a evoluir e criar trabalhos novos. Look at me. What you see, what you see, it's what you get, it's what you get. I mean what you. Dessa forma, as brigas entre gangues terminaram e o grafite, assim como todos os outros elementos da cultura hip hop, ganharam uma expressividade muito grande nas batalhas. Então, todos os artistas e pessoas envolvidas, tanto com o grafite quanto com os outros elementos da cultura hip hop, precisaram evoluir bastante para acompanhar e não ficar para trás nas batalhas. As gangues começaram a se tornar crios, grupos de pessoas que se reuniam ao invés de brigar, discutir assuntos relacionados à área, estudar juntos e assim começar a formar trabalhos diferentes. Station in the Bronx, graffiti writers gather at what they call the writer's bench. They're saying that the kids run the subways, that the system is out of control, that 15 and 16-year-old kids are running the system, and that graffiti is a symbol of that. Nah, I ain't running the system. Hell yeah. I'm bombing the system. They're trying to make it look like graffiti writers break windows and everything, and it ain't even like that. You know who be doing that, man? Niggas. Com essa evolução, o grafite começou a tomar novos ares. A cidade de Nova York começou a ficar pequena para tantos trabalhos. Os muros já não tinham mais espaço e as periferias já estavam coloridas e cheias de grafite. Os artistas sentiram a necessidade que seus trabalhos fossem vistos em toda a cidade. Assim, começaram a pintar os metrôs. Well, if you're feeling alright and you think you're on, Somebody let me know. well, everybody in the place put a whistle in your face, scream it out and say, yo, hey! You don't stop, I rock the rhythm that makes your finger pop. I said hip-hop, but thanks a lot. Come on, everybody, give me what you got. I'm gonna tell you a little story about the Sugar Hill Gang with the pound pound boogie and a big bang bang. Aí começou uma nova guerra, que era a guerra do grafite contra o poder público, sendo que o grafite ainda era uma cultura marginal e feita na ilegalidade. Então surgiram várias e várias campanhas contra o grafite, mas o poder público perdeu. O grafite se mostrou presente não só nas periferias, como em toda a cidade, ganhou muito mercado e até foi para galerias. Assim, o grafite ficou conhecido mundialmente e hoje nós temos praticantes em todo o mundo que não só fazem grafite, mas muitos até vivem dele. Throw Up é o nome dado ao segundo estilo de grafite, que tem as letras mais encorpadas
porém um estilo mais fácil de fazer, mais arredondado. O próprio nome throw up significa vômito, então é um trabalho que é feito rápido e de qualquer jeito. Porém, era assim porque era feito na ilegalidade, os artistas tinham que fazer muito rápido. Não confundam o bomb com throw up. Pode ser a mesma coisa, mas também não é. Bomb não é o nome do estilo, e sim a prática de fazer o grafite na ilegalidade. O bomb vem de bombardeio, por isso o nome. Throw up é o nome do estilo. Esse foi um estudo inicial para que vocês consigam entender um pouco de como que foi esse início da cultura hip hop e da arte do grafite. Agora é aprofundar mais nos estudos. Eu vou deixar para vocês algumas referências para vocês conhecerem documentários e até alguns artistas aprofundando mais nesse estudo sobre a história e a cultura hip hop como um todo. Isso vai estar no YouTube, vai ser bem fácil para vocês acessarem e aí é só meter bronca nos estudos, beleza? Salve hip hop! Hoje vamos voltar a 1973, mais especificamente no dia 11 de agosto, para entender os primórdios da cultura hip hop. Eu sou o Monge e esse é o primeiro griot urbano aqui pela VVAR TV. New York, what do I see? Kids growing up in the community. New York, what do I see? Kids growing up in the community. Hey, Cass, look at those kids over there. Check them out. I hear you, Charlie. Pessoal, gosta? Então, pessoal, agora que vocês têm um entendimento de como foi a história do grafite, quais são as suas diretrizes, como que ela teve origem, agora nós vamos entender os estilos de grafite, beleza? Vamos começar do primeiro estilo, o tag, assinatura. Tag significa assinatura, se escreve T-A-G, então é a própria assinatura do artista. No início, os artistas escreviam o nome por extenso mesmo. Por exemplo, meu nome, Igor Tenchu. Então vamos supor que eu vou escrever Igor. Escrevia normalmente igual eu escrevo. E aí isso foi evoluindo com a necessidade de fazer o tag mais rápido e de tornar uma escrita ilegível para o poder público. E aí se tornou uma escrita muito embolada e de melhor compreensão para quem é da área. E aí os próprios artistas começaram a parar de utilizar o nome também como artifício de fugir que o poder público pudesse descobrir quem eram aqueles artistas, aqueles escritores na época, e começaram a escrever apelidos, nomes artísticos mesmo. Mesmo com a evolução do grafite, o tag não se dissolveu. Apesar de ser o primeiro estilo, se mantém com muita força
e até mesmo é considerado o estilo que mais simboliza as características principais do grafite, que é a escrita. Hoje nós temos no Brasil vários estilos de tag diferentes, principalmente o tag paulista, que se chama tag reto. Ele foi um estilo de tag criado só no Brasil e que hoje é famoso no mundo todo. Um dos principais fatores que multiplicou o tag, principalmente em Nova York, Estados Unidos, na década de 70, foi os próprios artistas terem o intuito de não ficar focados só na região onde moravam e iam para outras regiões fazer seus tags. Um exemplo disso muito grande é o artista TAC 183. Ele é o artista que mais propagou o tag na cidade de Nova York nessa época. Probably right next to you. Taki is a real name. I've always been called Taki by everyone. Well, the first graffiti that I noticed and that I admired a lot and was Taki 183. Taki was the top dog. Taki took it to the max. I mean, I think this kid lived to write his name. I didn't start it, but I was just the next step. The boy got up. There's no denying that every place you look, you wouldn't see Taki. You could walk 40 blocks and see my name on every... Segundo estilo de grafite é o throw-up, o vômito. O throw-up foi criado pela necessidade dos próprios artistas de acabarem com os conflitos de gangues e começarem a batalhar com o grafite. E aí surgiu esse estilo a partir de um artista chamado Phase 2. Phase 2 criou o estilo throw-up a partir da vontade de utilizar mais espaço no muro. Ele não queria utilizar somente o espaço destinado a um tag, ele queria utilizar um espaço maior e fazer o trabalho mais colorido, com cores vibrantes, utilizar de contorno e tal. Então, ele criou uma forma de desenhar a letra de forma que ele pudesse fazer um preenchimento, um contorno e um subcontorno, assim criando o throw-up, o vômito. Por que do nome vômito? Porque os trabalhos tinham que ser feitos muito rápido, porque o grafite ainda era ilegal. Com o intuito que os trabalhos fossem vistos por uma maior parte da sociedade, os artistas buscaram fazer seus trabalhos nos metrôs. Então eles iam para os metrôs durante a noite, quando os trens estavam parados, e faziam seus trabalhos nos trens. Durante o dia, os trens passavam por toda a cidade e os trabalhos eram vistos por todos. Isso ganhou uma dimensão midiática muito grande e foi reconhecido mundialmente a cena do grafite de Nova York. Isso quer dizer que os artistas começaram a trabalhar elementos externos junto com as letras, volumes, setas, formas e muito mais, assim deixando cada vez as letras mais emboladas e cada vez mais trabalhadas. Well, if you're feeling alright and you think you're on, somebody let me know. Well, everybody in the place put a whistle in your face. White Style, podemos dizer que é o estilo de grafite mais praticado mundialmente e também o estilo de grafite que mais transparece para o público o que é o grafite de verdade. Ele é um estilo que hoje está em ascensão.
No Brasil, temos muitos artistas que levam muito a sério o estilo Wild Style. Posso citar um artista com muita originalidade nesse estilo, o 2, que é um artista paulista que hoje mora em BH e tem um dos trabalhos mais originais na linha de Wild Style mundialmente. Poisonous paragraph, smash your phonograph in half and be the Inspector Jack on the warpath. First class, leaving mics with a cast, causing ruckus like the aftermath when guns blast. Run fast, here comes the verbal assaulter. Por último, mas não menos importante, nós temos o 3D. O 3D, como o próprio nome já diz, são 3 dimensões. A gente entende como dimensão tudo que a gente consegue medir. Então, o trabalho em 3D, apesar de ser feito em uma superfície desenhada, ou seja, tem 2 dimensões apenas, é um trabalho que você consegue dar a noção de altura, largura e profundidade, dando a impressão de terceira dimensão. Mas o grafite ele não para só nas letras, ele não fica só por aí. Hoje nós temos um número muito grande de artistas, de adeptos ao grafite, que trabalham também com personagens, paisagens, cenários e muito mais. Esses artistas se enquadram dentro do grafite e têm um estilo próprio só para denominar esse tipo de trabalho. É o grafite freestyle, estilo livre. Por quê? Porque no estilo livre você pode fazer o que você quiser dentro da temática abordada ali dentro do seu trabalho. O grafite freestyle é uma vertente que cresce muito e os artistas estão trabalhando demais com esse tipo de trabalho. Talvez porque seja mais comercial e talvez porque seja mais atrativo aos olhos de quem não conhece realmente a linguagem do grafite. Então, o grafite freestyle vem ganhando campo e até muita técnica, porque começou com trabalhos mais vetorizados, mais cartunados, e hoje nós temos até o hiperrealismo dentro do grafite. Só para recapitular, pessoal, vamos lembrar cada um dos estilos. O primeiro estilo é o tag, a assinatura, que é a escrita crua de uma cor só, onde o artista simplesmente assina o próprio nome, beleza? O segundo estilo é o throw up, que é muito confundido com bomb, lembra? Por quê? Porque o termo bomb ele veio do próprio throw up, que é o estilo que a gente faz o grafite mais rápido, mais rabiscado e tal, só para deixar o grafite ali de forma ilegal. O terceiro estilo é o Wild Style, que é o estilo de letra mais embolado. A gente pega aquele throw up, começa a embolar, entrelaçar as letras, trabalhar mais cor, volume, e aí a gente tem o Wild Style. Depois nós temos o 3D, que é o estilo que a gente consegue dar noção de altura, largura e profundidade para o nosso trabalho. E aí nós falamos também do grafite freestyle, que é onde a gente trabalha personagens e outros tipos de desenho. E também toquei no assunto do grafite digital. Hoje nós temos muitos artistas que trabalham na linha mais digital dentro do grafite. É uma pintura, mas eles trabalham de forma mais digital.
Dica importante: o nome pichação é um termo pejorativo utilizado somente no Brasil. Esse termo não é utilizado em nenhum outro lugar no mundo. Então nós entendemos que pichação é só um nome pejorativo. Para nós, artistas que trabalhamos com grafite, para nós é um tag, é uma assinatura. Dica importante, pessoal: a transição do throw-up para o wide style, geralmente tem muitos lugares no mundo que a gente dá a nomenclatura de piece. Piece, quando vocês ouvirem, é realmente a transição do throw-up para o wide style. Aquele trabalho que não é mais um throw-up, mas ainda não é um wide style, não está embolado. Ele tem a nomenclatura, o estilo dado o nome de piece. Esse nome não é oficial, não é usado no mundo todo, mas tem muitos países que já usam essa nomenclatura, beleza? Agora que nós compreendemos cada um dos estilos, suas características, eu vou deixar para vocês algumas referências, canais do YouTube para que vocês possam estar visitando. Neles vocês vão ver algumas referências, alguns estilos diferentes e também vão aprender técnicas para que vocês consigam produzir cada um desses estilos no seu próprio trabalho, beleza? Vamos lá? Oi, eu sou o Galo, sou grafiteiro, pinto desde 2009. Fala galera, beleza? Bem-vindos ao canal Grafiteria. Galera, beleza? Meu nome é Nuzak e eu vim anunciar o novo quadro da Grafilmes, Dicas de Grafite. Espero vocês aqui, acompanhem. Bom, galera, o primeiro material e provavelmente um dos mais utilizados no grafite, principalmente aqui no Brasil, é esse aqui, ó. O rolo de pintura. É um rolo normal de pintura. Muitos de vocês já devem ter visto. Para pintar a casa, é um dos materiais mais utilizados. Ele é vendido assim, já o conjunto, e ele é vendido separadamente também, que vem só o rolo e só o garfo, que a gente chama essa peça aqui, ó. Tá? Aí a gente faz o encaixe deles aqui. Isso é muito importante a gente saber também. Esse rolo aqui, ele pode ficar seco e a gente perder ele. Para a gente evitar perder ele, é legal sempre carregar, principalmente quando vocês forem pintar na rua, carregar uma sacolinha. A gente passa a sacola nele com ele sujo para lavar em casa, porque às vezes a gente não tem como lavar o rolo lá no local da pintura. Então a gente passa uma sacolinha para a gente não perder ele, para lavar em casa. Se vocês deixarem ele sujo de tinta no sol, por exemplo, ele vai secar, vocês vão perder o rolo. Não precisa jogar tudo fora, você joga só o rolo e guarda o garfo para você comprar outro rolo e usar, beleza? Fiquem ligados nessa dica aí para vocês economizarem uma grana. A gente pode usar também um rolo de 5 centímetros, de 10 centímetros e tem um rolo de 15 centímetros. Esses três aqui são rolos de espuma, tá? São feitos de espuma e a gente pode usar eles para fazer o próprio grafite, um preenchimento por dentro e tal, beleza? Além dos rolos, para a gente utilizar os rolos, a gente tem que ter a bandeja, tá? Essa aqui é uma bandeja de 15 centímetros, ela é própria para esse aqui. Se a gente for usar aquele rolo grande de 23 centímetros, a bandeja é maior. Nada impede também da gente ter só a bandeja maior e utilizar todos com aquela bandeja maior. Essa de 15 centímetros, ela só é mais fácil de carregar porque ela é menor, ok? A gente pensando que a gente sai de casa para fazer o grafite na rua, nem sempre, nem todos de vocês vão ter um veículo automotor. Às vezes vocês vão ter que sair de ônibus ou às vezes até a pé, de bicicleta e tal.
Para facilitar todo esse processo, a gente sempre parte de simplificar o material. Então eu não vou carregar uma lata de 18 litros de tinta de parede para ir para o muro pintar. Então eu sempre guardo garrafas de alvejante, de desinfetante, que elas têm essa boca mais larga, e aí eu guardo a tinta dentro da garrafa, beleza? Isso é uma dica muito importante para todos vocês, para que vocês consigam carregar o material de vocês com mais facilidade. Então eu coloco a tinta aqui sem diluir na água, e depois eu vou diluir no dia da pintura, na hora da pintura. Vocês podem utilizar corante, esse é um corante líquido, tem ele em pó também. O em pó, o corante em pó é melhor do que o corante líquido, porém o corante em pó é mais difícil de manusear, você perde pó, ele cai, suja tudo, ele é muito complicado. Esse líquido é mais fácil de manusear, porém ele não pigmenta tão bem, vocês vão usar mais corante, ok? Uma dica muito importante, corante é uma ferramenta para você economizar dinheiro, não ter que comprar as tintas, cada uma de uma cor. Então você compra só o branco e compra o corante para você fazer todas as cores. Só que o corante ele desbota no sol. Então se você quer um trabalho com mais durabilidade, é preferível que você compre a tinta da cor. Se você quer um trabalho para fazer, tirar foto e se ele desgastar com o tempo para você tranquilo, use o corante que ele vai te ajudar muito, vai te auxiliar nisso. Claro, pessoal, não dá pra gente falar de todos os materiais aqui, como escadas, extensores. Tem muitos materiais que a gente vai utilizar e pode utilizar para fazer uma pintura, certo? Mas eu vou falar dos mais importantes. Um material muito importante para a gente estar conhecendo é esse aqui. É um pulverizador de ar, vulgo borrifador. O borrifador ele serve para quê? Para que a gente coloque uma tinta aqui com corante ou sem corante, seja o que for, e consiga pintar superfícies mais porosas ou superfícies maiores, dando a mesma textura de um spray, só que sem utilizar o spray, porque o spray é bem mais caro do que você utilizar a tinta látex, correto? Então eu coloco a tinta aqui dentro, bem aguada, muito importante, senão vocês vão estragar o borrifador de vocês. É uma tinta bem aguada. E aí vocês vão bombear ar para dentro do borrifador. Olha lá, ó. Certo? Bombeou ar, ele já começa a soltar a tinta. O meu tá com água aqui para não entupir. Certo? E aí vocês vão conseguir trabalhar com o borrifador, dando o mesmo aspecto da pintura, como se fosse um spray, só que trabalhando com a tinta mais em conta. Uma coisa muito importante é que a marca do borrifador vai influenciar na qualidade da pintura, tá? Procurem borrifadores da marca Guarani. É um borrifador muito melhor, ele é mais caro, mas porém ele é muito melhor que os outros, vai te dar um trabalho de mais qualidade. Outra coisa é o que? O manuseio. Acabou de manusear o borrifador, coloquem água, coloquem ar novamente, borrifem ele só com água e ar, guardem ele com água, de vez em quando dá uma borrifada com ele só com água, para que vocês não percam esse material que é mais caro, ok? A segunda máscara que eu vou mostrar para vocês é essa aqui, a máscara que eu uso, é uma máscara da 3M, novamente é difícil, é complicado, mas eu tenho que falar algumas vezes de marcas aqui, porque este é o melhor material para que vocês trabalhem com spray. Ela tem 2 filtros, aqui a minha tem um protetor de filtro, que é uma superfície que coloca aqui para que o filtro não suje mais rápido, porque o filtro é caro. Essa parte aqui é o filtro, ele é caro. Vou até tirar aqui, ó, a máscara e tem os 2 filtros. O filtro é caro. Essa superfície que eu coloco aqui em cima, deixa eu ver se eu consigo tirar aqui. Ó, tirei. É para aqui, ó, tá vendo que ela tá azulzinha? Já tá suja de tinta. O filtro tá branquinho, ó, certo? Então o filtro tá protegido. Essa superfície aqui é só eu trocar, ela é mais baratinha. Então ela não deixa sujeira impregnar no filtro para eu perder o filtro, porque o filtro é caro. Muito importante. E sempre manter a validade certinha. Essa superfície aqui, ó, igual já sujou, eu vou trocar, já vou comprar outra para colocar aqui e ficar tudo certinho.
E assim eu previno meu pulmão, minha saúde das partículas da tinta. São pigmentos que eu estou inalando, então é muito complicado eu ficar usando isso constantemente. Vocês podem utilizar corante, esse é um corante líquido, tem ele em pó também. O em pó, o corante em pó é melhor do que o corante líquido, porém o corante em pó é mais difícil de manusear, você perde pó, ele cai, suja tudo, ele é muito complicado. Esse líquido é mais fácil de manusear, porém ele não pigmenta tão bem, vocês vão usar mais corante, ok? Uma dica muito importante, corante é uma ferramenta para você economizar dinheiro, não ter que comprar as tintas, cada uma de uma cor. Então você compra só o branco e compra o corante para você fazer todas as cores. Só que o corante ele desbota no sol. Então se você quer um trabalho com mais durabilidade, é preferível que você compre a tinta da cor. Se você quer um trabalho para fazer, tirar foto e se ele desgastar com o tempo para você tranquilo, use o corante que ele vai te ajudar muito, vai te auxiliar nisso aí. Pincel, pessoal, quando a gente fala de pintura, o primeiro nome que vem na nossa cabeça é o pincel. É uma ferramenta muito importante. Nós temos pincéis de vários tamanhos, de vários estilos, de vários modelos, e também temos trincha, que são aquelas largas, são pincéis mais largos. O pincel ou a trincha são ferramentas que a gente vai utilizar para detalhes ou para cobrir alguma área que o rolinho não chega. Por exemplo, a trincha. O rolo não consegue cobrir uma área que está mais danificada no muro, que tem buraco. A trincha molhada de tinta você vai conseguir ir naqueles espacinhos. O pincel é aqueles detalhes que você não consegue fazer com spray e também não consegue fazer com o rolinho, porque são detalhes muito pequenos. Então vocês podem usar tanto os pincéis menores quanto até os maiores, depende do tipo de pintura que você vai fazer, para fazer esses detalhes mais milimétricos. Dica de ouro, pessoal, dica de ouro. Vou falar com vocês uma ferramenta muito utilizada, que é muito importante que vocês sempre tenham à mão. É essa aqui, ó. É o Limpa Bico. Este é de uma marca nacional, o que eu sempre uso, porque eu achei com muita qualidade. Outros estrangeiros eu não achei tão bom. Esse aqui eu achei muito bom. Ele serve para quê? Para você limpar o bico do spray e também para você limpar de repente o pincel. Se você utilizou o pincel com spray, você vai limpar o pincel para que você não perca o pincel. Você limpa, como o próprio nome já diz, o bico para você não perder esse bico. E também às vezes utilizei o spray sem luva. A mão está toda suja de tinta, de spray e tal. Limpa a mão também. Aconteceu um acidente, eu sujei o celular, entendeu? Então com cuidado, passo num paninho esse limpa-bico e passo o paninho no celular e aí vocês vão conseguir evitar acidentes. Ah, a tinta estragou os meus negócios, tudo. Não, com isso aqui vocês vão conseguir limpar, ok? Atenção, pessoal, quando a gente fala de pinturas mais delicadas, a gente pode também utilizar, além do pincel, essa ferramenta aqui, ó, caneta Posca. É complicado eu ficar falando aqui marca, mas essas canetas são as melhores que vocês vão achar no mercado para estar utilizando da mesma forma que o pincel. Elas são canetas que tem uma tinta aqui permanente, vocês podem utilizar no trabalho de vocês tranquilo, vai ficar uma textura legal, não vai desbotar, vocês não vão perder ali onde vocês passaram a caneta e é mais fácil de trabalhar, beleza? Uma dica, não utilizem a caneta Posca em superfícies porosas, só paredes lisas. Por quê? Porque é uma caneta até cara e vocês não querem perder ela rápido. Se vocês passarem numa superfície porosa, vai desgastar a ponta muito rápido, vocês vão perder essa caneta. Então, muito cuidado. Por último, mas não menos importante, quando a gente fala de EPI, a gente pode procurar também luvas. Essas luvas aqui são bem legais, são luvas baratas, descartáveis e de plástico, né? Elas são feitas de látex, tá?
Essa aqui é preta, mas tem aquelas brancas cirúrgicas, qualquer uma pode ser. O intuito é o quê? Que você previna não ficar sujando as mãos para que não surja um problema maior para você com o contato com a tinta. Por exemplo, uma alergia, uma micropigmentação, alguma coisa dermatológica que vai influenciar na pele de vocês. Então, assim, qualquer proteção é legal. Usem luvas, principalmente dias ensolarados, chapéu, camisas com filtro. Quando forem dias que não está ensolarado, se vocês quiserem utilizar camisas de manga comprida para que não suje a região do braço, também muito interessante, beleza? Quanto mais proteção, melhor. Lembrando, a gente está trabalhando com material químico, é tinta, então tem que tomar esses cuidados para que não surjam problemas de pele, de respiração, problemas que vão gerar alguma dificuldade na saúde de vocês. Paris 68. Essa é uma tinta nacional também, com a qualidade boa. Ela tem uma cobertura agradável, não é uma das melhores coberturas, mas é uma cobertura que vai te agradar bastante. Ela tem um rendimento razoável, não é um dos melhores rendimentos, mas vai te agradar também. E tem um custo bem legal. A custo-benefício, dentro das outras nacionais, eu prefiro essa. Hoje tem uma outra tinta nacional que está saindo, Tech Bond, que ela é própria para o grafite. Não vou falar dela porque eu nunca utilizei, ela está saindo agora, não chegou a Juiz de Fora ainda. Então assim que chegar eu posso falar, mas enquanto eu não usei, vamos falar das que a gente tem manuseio, ok? Então essa tinta aqui, a custo-benefício dentro das tintas nacionais, é uma das melhores. Tinta nacional, muito bacana, essa aqui, ó, Colorgen Arte Urbana. Essa empresa aqui, a Colorgen, é da Sherry Williams. Eles têm muitas linhas de spray. E essa aqui, a Arte Urbana, é feita para grafite, ok? Qual é a maior dificuldade dela? Ela entope muito a válvula por ser uma tinta muito grosseira. É uma tinta que tem uma cobertura muito boa, um rendimento muito bom, mas ela é muito grosseira. Então ela entope tanto a válvula quanto o bico. O bico é a ferramenta que a gente utiliza para direcionar o traço. Então, muito cuidado com essa tinta, porque ela entope muito, vocês vão perder dinheiro, tá? Agora, questão de qualidade, durabilidade, preenchimento, essa é uma tinta muito boa. Agora, o problema dela também é o valor. Ela é um valor bem mais alto do que as outras tintas nacionais. Então, vamos falar das tintas importadas, tá? Temos marcas de tintas importadas num custo exorbitante, spray cerca de R$50. Eu não vou falar sobre essas marcas que estão fora da nossa realidade. A gente vai falar sobre os sprays mais em contas importados. São tintas boas que vocês vão utilizar, são muito melhores do que os sprays nacionais e vão te agradar também na questão valores, porque o valor está bem parecido, ok? Vou falar primeiro dessa aqui, ó, tinta spray Flame. Ela tem na alta pressão e na baixa pressão. A tinta alta pressão, ela é própria para vocês fazerem os bombs. Lembra que eu falei dos bombs? São os grafites ilegais. Você tem que fazer rápido. Então ela tem uma pressão para que você faça o grafite mais rápido, a cobertura mais rápida. Ela vem com muita pressão. Depois eu vou falar sobre a pressão da tinta e vocês vão entender por que uma tinta com mais pressão, uma tinta com menos pressão. Essa aqui, a prateada, a tinta com menos pressão. A gente fala Orange e Blue, ok? São a mesma marca, mas são tintas diferentes. Essa aqui vem com baixa pressão, então ela é mais minuciosa para vocês fazerem trabalhos mais delicados. Vai auxiliar nisso aí. É uma tinta de baixo custo, alto rendimento, alta cobertura, uma tinta ótima. Aconselho demais. Essa tinta, ela tem as mesmas especificidades da Flame, baixa pressão, porém ela é bem mais em conta. Então, a custo-benefício de todas as marcas que eu falei aqui, eu uso mais essa aqui, porque ela tem uma boa cobertura, um bom rendimento e o preço também. Agora, pessoal, vamos falar dos bicos. O bico é nada mais nada menos
que é a ferramenta que a gente usa para direcionar o traço do spray. Então a gente tem um spray, certo? A gente tem que apertar aqui essa válvula para sair tinta. A gente vai colocar o bico e aqui é onde sai a tinta. Então já tem um direcionamento de para onde vai sair a tinta, ok? O bico ele serve para isso. É claro, nós temos diversas especificidades em cada um dos bicos. Então tem bicos de traço mais finos, bicos de traço médios, bicos de traço mais largos. Isso vai auxiliar na pintura nossa, na textura que a gente quer dar para a pintura, na velocidade que a gente quer pintar aquele trabalho. Isso tudo a gente vai ver na parte. É isso, pessoal. Agora que a gente já viu todos os materiais, vamos para enfim a parte prática, a parte que eu mais gosto pessoalmente. Vamos ver como utilizar cada um desses materiais na hora de fazer um trabalho. Então, galerinha, vamos para a parte mais prática, mais manuseio do material. E aí eu vou aproveitar para dar uma dica de ouro para vocês. Uma dica para que vocês não percam o material com mais frequência. A dica é isso aqui, ó. Sacolinha. Vocês vão usar uma sacolinha para utilizar o material. Por quê? Muitas das vezes na rua a gente não tem como lavar o material. A sacolinha vai ajudar vocês nisso aí. Tem aqui a bandeja, ó. Eu vou colocar a bandeja dentro de uma sacolinha. Tá vendo, ó? Bandeja dentro da sacolinha. Por quê? Porque aí eu vou entornar a tinta aqui. Não sujo a bandeja. Logo eu não preciso lavar a bandeja, porque eu sujei só a sacolinha. E essa própria sacolinha eu vou guardar o rolinho aqui depois e vou tirar a sacolinha da bandeja, ó. Que aí eu envolvo o rolinho com a sacola, deixo bem amarradinho, boto na mochila, levo para casa e lavo em casa. Isso é uma dica de ouro para que vocês não percam o material de vocês e consigam trabalhar à vontade. Beleza? Vamos para a parte prática agora? Agora que a gente pintou a superfície onde a gente vai trabalhar, agora a gente vai conhecer um pouquinho sobre os bicos para que a gente possa manusear, beleza? O primeiro é esse aqui, ó. Esse é um bico médio, ele faz um traço normal, um traço bom para preenchimento, bom para contorno, depende muito do que você quer fazer. Para efeitos e contorno mais preciso, ele não é muito bom, mas para um preenchimento, para um trabalho de uma forma geral, ele é muito bom. Ele tem a característica de um rasguinho aqui, ó, na parte de baixo, onde vocês podem ver. Esse rasguinho
quer dizer que ele é um bico médio. A gente vai ver outros bicos que tem rasgo mais fino e a gente vai ver um traço mais fino, beleza? Vamos utilizar ele para a gente ver como que ele funciona. Então, pessoal, vocês podem ver que ele tem uns traços mais grosseiros, tá vendo? Os traços mais largos e mais arredondados. E ele esfumaça um pouquinho nas beiradas, ó. Então é um bico que para um preenchimento, igual essa parte vermelha, ele é muito bom. Mas de repente para um contorno mais delicado não é tão bom. Se você quiser um trabalho para se ver de longe, ele te atende bem. Agora, galera, vamos ver esse bico aqui, ó. É um bico mais fino, com um traço mais quadrado. Você vê o feitio dele aqui, ó, o desenho dele perto daquele outro. Você vê que esse é mais arredondado e este é mais quadrado. Este já mostra que o traço dele é um traço mais quadrado. E ele é um bico mais delicado também. Se a gente for ver aqui a parte de baixo, você vê que o rasgo dele é bem mais fininho. Não, conseguem ver aí? Beleza? Vamos ver a utilidade dele, vamos ver na prática. Então, galera, a gente vendo aqui um para o outro, a gente viu que o primeiro bico a gente tem os traços bem grosseiros, até esfumaçando nas laterais dos traços. E o segundo, olha como é que fica bem nítido. É como se fosse um trabalho mais embaçado e o outro bem nítido. Esse bico, o segundo que a gente usou, ele dá esse efeito. E ajuda bastante nos trabalhos mais minuciosos, mais delicados. Agora, pessoal, vamos ver esse bico aqui, ó. Ele tem o mesmo efeito desse amarelo que a gente acabou de usar, porém, ele tem o design mais arredondado. O que mostra pra gente que o traço dele é mais arredondado também. Ele é parecido com o traço do primeiro bico, porém ele é mais fino, mais delicado, igual ao segundo bico. Vamos dar uma olhada? Então, galera, a gente vendo aqui o primeiro, o segundo e o terceiro, a gente vê que o primeiro parece que está desfocado, o segundo já está bem mais detalhado, mas porém um traço mais quadrado, mais bruto, e o terceiro a gente tem um traço bem mais delicado, arredondado, bem mais bonitinho, mais fácil também da gente fazer um serviço mais trabalhado, que é para ser feito de perto, um serviço mais bonito.
Então a gente avaliando, o primeiro bico que a gente usou é um bico mais grosseiro, o segundo é mais delicado um pouco, o terceiro ainda mais delicado e esse último é um bico que te dá quase que controle total da lata. Não quer dizer que a gente vai descartar o primeiro bico, quer dizer que a gente pode usar o bico para trabalhos diferentes. Então o primeiro bico que a gente utilizou para trabalhos mais grosseiros, para ser visto mais de longe. O último para trabalhos para ser visto mais de perto ou então detalhes mais minuciosos no trabalho. Agora, pessoal, que a gente conheceu os bicos que a gente mais vai utilizar, vamos conhecer alguns bicos diferentes, alguns bicos que criam efeitos, texturas diferentes no trabalho. Agora, pessoal, vamos estudar algumas técnicas de pintura. Como que vamos manusear o spray para que vocês executem uma pintura bacana. Então, pessoal, nesse último estudo nós vimos uma técnica de preenchimento com degradê, tanto horizontal quanto vertical, onde eu trabalho muito mais a envergadura do punho na hora de fazer o traço, tanto para um lado quanto para o outro. E depois nós vimos um preenchimento chapado, onde o que mexe é o braço para fazer o movimento. O punho fica sempre travado, não mexe para fazer o preenchimento chapado. E são duas técnicas muito importantes para que você desenvolva qualquer tipo de trabalho. Agora é meter a mão na massa, ir para a parte prática e desenvolver cada um o seu próprio estilo, seu próprio gênero, suas próprias técnicas de trabalho.